músculos da mastigação. Aqui observamos o primeiro dos músculos, que trata-se do músculo temporal. Ele ocupa a fossa temporal, ele tem um formato triangular e ele tem como destino, então como inserção, o processo coronoide da mandíbula, que nós não conseguimos enxergar aqui nesse espécime, bem como uma crista, né, que está relacionada com a incisura mandibular. Pois bem, aqui ainda observamos o arco zigomático, aqui a articulação temporomandibular, o meato acústico externo. Aqui a cabeça da mandíbula com o colo e todo o chamado processo condilar da mandíbula. Muito bem, observem que a partir do arco zigomático, observamos do arco zigomático até a região de ramo da mandíbula com o ângulo da mandíbula a disposição de uma musculatura que trata-se do músculo masseter. Este músculo masseter possui fibras superficiais e fibras profundas do masseter. Essas estruturas que eu estou mobilizando tratam-se de estruturas neurovasculares relacionadas com a face, inclusive o próprio nervo facial. Algumas das suas fibras encontram-se aqui e da artéria transversa da face. Então, eu rebati essas estruturas e aqui eu enxergo de uma maneira bem nítida as fibras profundas do músculo masseter. Aqui, o colo da mandíbula, já com uma parte do ramo da mandíbula. Nessa próxima dissecação, que eu vou mostrar para vocês, vou remover tanto o masseter, com as suas fibras superficiais e profundas, e também o arco zigomático. Nessa dissecação, conforme foi mencionado, removemos o arco zigomático e uma porção também do próprio osso zigomático, né, bem como do arco zigomático, fazendo assim com que haja uma exposição de todo o trajeto das fibras do músculo temporal. Percebam, aqui a artéria temporal superficial, vemos o seu trajeto, o trajeto das fibras do músculo temporal em direção ao processo coronoide da mandíbula e parte da incisura da mandíbula. E por isso uma crista temporal aqui no osso da mandíbula. Então, observem o seguinte, aqui encontra-se a articulação temporomandibular preservada com a cápsula articular ainda íntegra, sendo reforçada, porém não vamos conseguir observar de uma maneira nítida as fibras do ligamento lateral da articulação temporomandibular. Porém, eu peço um destaque, uma atenção para fibras musculares que encontram-se agora subjacente em um plano mais profundo às fibras do temporal. Observem, vou rebater parte das fibras do músculo temporal e observem que subjacente a ela, relacionada ao processo condilar da mandíbula, onde nós sabemos que existe na sua face interna uma região chamada de fóvea do pterigoide. E aqui eu já enxergo fibras do músculo pterigoide lateral, fibras do músculo pterigoide lateral, sobretudo a sua cabeça superior, bem como a cabeça inferior. Então, existe essa importante relação das estruturas dos músculos da mastigação. Nessa dissecação, observamos que foi removido o arco zigomático. Aqui observamos as fibras do músculo temporal. Foi removido a cabeça da mandíbula com o processo condilar da mandíbula, processo coronoide, o ramo da mandíbula. Aqui temos um fragmento do corpo da mandíbula.
Observa-se ainda nessa dissecação ramos do nervo trigêmeo e ainda uma estrutura vascular que trata-se da artéria maxilar. Subjacente a eles, encontramos o músculo pterigóide medial, aqui sem a sua relação com a mandíbula. Então, sabemos que da mandíbula, da face interna, do ângulo da mandíbula, em direção à lâmina do pterigóide, encontramos o músculo pterigóide medial e o músculo pterigóide lateral. O músculo pterigóide lateral está associado tanto à cápsula e disco articular da ATM, da articulação temporomandibular, bem como da fóvea do pterigóide, que encontra-se na mandíbula. Porém, consigo enxergar nitidamente o que? Suas duas cabeças. Vou dar um zoom para melhorar essa perspectiva. Pois bem, após o zoom, observem. Essa é a cabeça inferior do pterigóide lateral e a cabeça superior do pterigóide lateral. E aqui o pterigóide medial e as estruturas nervosas do nervo trigêmeo, bem como a estrutura vascular, no caso a artéria maxilar. Neste espécime, nós já vamos observar aqui a região occipital, onde foi aberto aqui um acesso para essa fossa, fossa cerebral posterior. Aqui enxergamos os corpos das vértebras numa vista posterior com um ligamento longitudinal posterior. Aqui o processo mastoide do osso temporal. Aqui o ângulo da mandíbula com o ramo da mandíbula. Observem que numa perspectiva de lateral para medial, para a direção da base do crânio, encontramos essa massa muscular. Essa massa muscular trata-se do pterigóide medial. Eu vou girar mais a peça, para que vocês tenham uma perspectiva ainda melhor. Pois bem, se eu girar ainda mais a peça, vocês têm toda a relação da face agora mais lateral da mandíbula, mais superficial, da mandíbula, com o músculo masseter que já foi tratado.